Deus, nós queremos mais uma vez entregar nas Tuas mãos essa mensagem. O Senhor é maravilhoso. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra traz vida, a Tua palavra traz libertação. A Tua palavra nos transforma, ela molda o nosso caráter, ela nos muda de dentro para fora. A Tua palavra, Pai, quando nós permitimos que ela se torne verdadeira, aplicável nas nossas vidas, ela nos muda, ela nos transforma. Por isso, Senhor, que a palavra de hoje, Pai, encontre terra fértil nos corações. Que essa mensagem, Senhor, encontre terra fértil. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz, Deus. O nosso coração é ensinável diante de Ti. Que nada nos roube da Tua presença. Que nada impeça o Teu mover nesse lugar. Como homem eu declaro total dependência do Teu Espírito Santo. Não tenho nada para me entregar para a igreja, além daquilo que a Tua palavra faz. Mas eu sei que através do Teu Espírito Santo nós temos muito para receber hoje. Por isso fala conosco, Senhor, nos conduz, Pai. No nome de Jesus Cristo, como servo e ministro dessa casa, eu declaro que há liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu repreendo o levante das trevas e o revide do inferno sobre essa casa, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, no nome de Jesus. A liberdade ao Espírito Santo neste lugar, sobre esse altar, sobre os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, que nada roube a nossa atenção, que nada tire nosso foco da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. A gente não ouve muito amém agora, né? Fica tudo baixinho, parece que vocês nem estão aí. Eita, melhorou, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, meditando na mensagem. Quando o Antigo Testamento cita a história de Israel, cita os reis que houveram sobre a nação de Israel, o governo desses reis são histórias ricas, sejam ricas em questões espirituais e também em questões históricas. E é interessante que a Bíblia inteira, mas talvez quando a gente olhe para o Antigo Testamento, alguns textos sejam um pouco mais complexos, um pouco mais difícil de fazer a ligação entre um e outro e entender o contexto histórico e tudo mais. Mas a real, queridos, é que a palavra de Deus, ela tem códigos, ela tem chaves, ela tem promessas para todos nós. Sejam códigos, promessas, palavras pessoais, ou seja, para a minha vida pessoal, seja de forma coletiva, uma mensagem para a igreja, uma mensagem para um determinado grupo de pessoas, para uma cidade, para uma nação. Há códigos, há chaves na Bíblia. Se apodera desse código, dessa revelação, aquele que busca, aquele que corre atrás, que faz a sua parte, aquele que lê a Bíblia, aquele que se dedica um pouquinho mais a tentar aprender, a tentar estudar, a mergulhar um pouquinho mais fundo na revelação do Evangelho. Esses alcançam as revelações, a compreensão, esses códigos, essas chaves que muitas vezes abrem portas, nos trazem direções, nos trazem entendimentos, revelações, compreensões. Amém? Então apoderam-se desses códigos e revelações aqueles que meditam, que leem, aqueles que buscam a Bíblia. De nada adianta
eu ter na minha casa a palavra de Deus aberta lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu não leio esse Salmo e além de ler, se eu não trago ele para a minha vida, se eu não torno essa mensagem real para a minha vida, de nada adianta, a Bíblia vai ser só mais um livro, se eu não permitir com que ela seja uma verdade, com que ela de fato me conduza, de fato traga esse entendimento e essa revelação. Lembra sempre que o relacionamento com Deus, ele é como um casamento. O nosso relacionamento com Deus é igual a um casamento. Se eu encontrar a minha esposa só na quinta-feira das 8 às 10 e no domingo das 6 às 9, e eu ficar longe dela o resto dos dias e das horas, que casamento é esse? Quanto tempo esse casamento dura? Com Deus é a mesma coisa. Se nós nos encontramos com Deus só aqui, na quinta e no domingo, que relacionamento é esse? Que vida com Deus é essa? Que intimidade é essa que eu tenho? Dito isso, que há revelações na palavra e que eu preciso trazer essa palavra para a minha vida, eu preciso me relacionar com Deus todos os dias, ter o meu diálogo com Deus, abrir o meu coração a Deus todos os dias. Dito isso, as histórias dos reis de Israel são histórias impactantes, histórias fortes, histórias de reis bem-sucedidos, histórias de reis que, fizeram tudo contrário àquilo que era a direção de Deus e tiveram muitos problemas e levaram a nação de Israel a ter muita dificuldade, a ter muito problema. Então são histórias fortes, histórias impactantes. E eu quero fazer aqui, a mensagem de hoje, um paralelo entre a vida ou o reinado dos 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, com as nossas vidas. Amém? Vocês estão aí? Amém. Abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Para a gente já começar entendendo o contexto dos reis, dos reinados de Israel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 7. Assim começa a história dos reis de Israel. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 7. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, ou seja, os filhos de Samuel não foram iguais a Samuel na conduta, no caráter, no governo, no julgamento. Se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já és velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as outras nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou a Deus. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então aqui começa a história dos reis de Israel. Primeiro de tudo, não era plano de Deus constituir rei sobre Israel. Amém? Não era vontade de Deus que se constituísse um rei sobre a nação.
plano original, aquilo que Deus tinha preparado sobre a nação de Israel, não era um rei. Israel não precisava de um rei, mas todas as nações à sua volta tinham um rei. Então, o povo pediu um rei. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas pensa aí, com os teus botões, quantas vezes nós já olhamos para o lado, desejamos coisas que quem estava do nosso lado tinha, mas que muito provavelmente não era plano de Deus para a minha vida. Mas eu olhei para o lado, eu vi meu irmão com alguma coisa. Tenho certeza que, se não todos, a grande maioria aqui já passou por isso. Quantas vezes nós já olhamos para o lado, desejamos algo que não era plano de Deus para a nossa vida? Foi o que a nação de Israel fez. Nós queremos um rei, porque todos têm, então eu também quero. Sabe quando a gente olha para a grama do vizinho e ela é sempre mais verde do que a nossa? É mais ou menos assim. Israel olhou para a grama do vizinho. Ok, estava num momento ruim aqui. Aqueles que estavam sucedendo Samuel não eram pessoas de caráter, não eram homens bons, não estavam no caminho certo. Ok, mas aí desejar um rei era outra história. Desejaram um rei. Não era plano de Deus constituir um rei sobre Israel, mas o povo pediu, o povo desejou. Muito mais do que pedir ou desejar, eles rejeitaram a própria direção de Deus para aquele momento, para aquela situação. Eles não rejeitaram a Samuel ou aos filhos de Samuel, mas eles rejeitaram a própria direção de Deus sobre a nação. Quantas coisas, queridos, nós já ganhamos, mas que não era plano de Deus. Quantas decisões nós já tomamos porque olhamos para o lado. Eu tomei decisões sérias na minha vida por olhar para o lado e desejar algo que não era o momento, que eu não tinha orado, e eu ganhei. A porta se abriu e eu fui, me joguei, pedi um rei para Deus. Deus deu. Não vai orar? Não vai me perguntar se é isso mesmo? Então toma o que te mandaram, né? Me lasquei. A minha experiência mais clara na minha vida foi uma mudança de emprego que eu fiz lá em 2012. Por precipitação, por olhar para o lado. Me arrependi até os cabelos depois. Tudo que eu orei para entrar naquele emprego, eu não orei para sair daquele emprego. Qual é o resultado? Me arrependi. Hoje não, graças a Deus, mas olha, foram alguns anos ali. Senhor, se houver a possibilidade, de repente, assim, quem sabe, de me levar de volta. Pedi um rei. E não era plano de Deus para aquele momento o rei. Quantas coisas nós já ganhamos, ou melhor, nós talvez tenhamos conquistado, e não era plano de Deus para nós, mas pela insistência, pela desobediência, pela teimosia, pela força do braço, sem ouvir a voz de Deus, sem consultar, sem orar, sem ao menos daqui a pouco conversar com alguém, compartilhar com um irmão na fé, com a minha liderança, e a gente simplesmente pede um rei, porque eu olhei para a vida de alguém, porque eu desejei o que o outro tem, porque eu me frustrei, porque o outro tem e eu não tenho. A nação de Israel estava frustrada, decepcionada, e gente, não foi qualquer pessoa que pediu, foram os anciãos de Israel, ou seja, os homens mais sábios de Israel. O primeiro rei de Israel, ele começa bem. Saul foi eleito, escolhido o primeiro rei de Israel, e ele começou bem. Mas num determinado momento da sua história, ele começa a desobedecer a direção de Deus, ele começa a desobedecer a palavra,
a vontade de Deus e ele termina mal pela sua desobediência. Saul termina mal pela sua desobediência. Sabe quando a gente se dá conta? Foi quando eu me dei conta, cara, eu forcei a barra, tomei decisão errada, fui precipitado. Eu não orei, eu não pedi uma revelação para Deus, eu simplesmente fui porque eu achei que era o melhor para a minha vida. E a Bíblia me diz que o meu coração ele é corrupto e enganoso, então é necessário que eu ore para tomar uma decisão. Poxa, era uma decisão séria que ia interferir em várias coisas para frente. Fui. Eu devia ter parado para ouvir a Deus. Eu devia ter conversado com alguém. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Israel se lascou com um rei que começou a se perder, e esse rei ia afundar Israel, e Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele vai lá e levanta um novo rei, Davi, que provavelmente aqui todos conhecem a história, por isso eu estou assim, abordando de maneira mais ampla. E Deus vai lá e levanta Davi, onde a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, que fez o que era certo, o que era reto diante de Deus. Davi teve caráter, teve um posicionamento, Davi buscou a Deus, ele seguiu a direção de Deus. Em alguns momentos ele pisou fora do caminho, cometeu os seus erros, mas ele teve a humildade suficiente para, quando foi confrontado pelo profeta, ele expôs o seu pecado, ele se arrependeu. Com Davi, a nação de Israel cresceu, ela prosperou, ela avançou, ela amadureceu. A nossa vida não é diferente. Deus, com a sua imensa misericórdia, com a sua imensa graça, alcança os nossos corações, transforma as nossas vidas, e aí nós passamos a conhecer a Bíblia, passamos a crescer na fé, passamos a amadurecer, passamos a prosperar, seja na fé, na família, seja financeira, seja nas questões ministeriais. E a nossa vida começa a avançar quando nós estamos no caminho certo, quando nós estamos caminhando da maneira certa. Às vezes nós erramos, a gente vai lá, se arrepende, pede perdão, expõe o nosso erro, expõe o nosso pecado, abre o nosso coração, assim como Davi. A nação de Israel explodiu com o reinado de Davi. E eu tenho certeza aqui que para aquele que se abriu de maneira sincera e verdadeira, aqui eu tenho certeza que a tua vida decolou, ela mudou. Eu tenho certeza disso. Seja na questão emocional, seja na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, seja numa restauração ministerial, mas tenho certeza que a tua vida decolou, amadureceu, prosperou. Porque Deus, com a sua imensa e tremenda misericórdia, Ele destitui o rei que há aqui dentro. Quando nós nos convertemos, Ele tira o reinado do eu e estabelece o seu espírito. Ele muda o rei. Se há disposição nos nossos corações, Deus muda o rei. O rei que estava te levando para o buraco, o eu, o meu eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu faço, a minha vontade, ponto final. Esse rei que estava te levando para o buraco, quando tu te converte, Deus vai lá e destitui este rei, e entra um novo rei, e a gente passa a crescer, a amadurecer, a prosperar, assim como a nação de Israel. Nessa fase nós desejamos fazer o que é reto diante de Deus. Nessa fase nós desejamos fazer o que é correto. Nessa fase nós desejamos andar nos caminhos de Deus. Nós conhecemos a palavra, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a interceder.
da nação de Israel, Davi chega nos seus últimos dias e é levantado então o terceiro rei. E esse terceiro rei, seu filho, sua descendência, nessa transição entre Davi e Salomão, há um dos diálogos na Bíblia que eu acho mais incríveis. É o diálogo de Davi com Salomão nos seus últimos dias. A Bíblia relata ali que foram os últimos ensinamentos de Davi para Salomão. Abre a tua Bíblia aí, primeiro livro de Reis, capítulo 2. Estava em Samuel um pouquinho mais para frente. Primeira Reis, capítulo 2. As últimas palavras de um pai para um filho, as últimas palavras de um rei para o seu sucessor, as últimas palavras de um homem de Deus, de um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ao seu filho, ao seu herdeiro. Primeira Reis, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Aí segue um pouquinho mais o texto, mas eu quero ficar nesses 4 versículos. Essa foi a mensagem de Davi para Salomão, de um pai para um filho: tenha coragem, seja homem, segue os preceitos de Deus, guarda os mandamentos. Coragem, na minha interpretação desse texto, Davi dizendo para Salomão: Salomão, tenha coragem para enfrentar os desafios que virão, as dificuldades, as adversidades, as lutas. Tenha coragem para avançar, tenha coragem para acreditar que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Tenha coragem, Salomão. Salomão, seja homem, tenha caráter, tenha responsabilidade, seja verdadeiro, tenha postura correta, tenha uma conduta honesta. Seja homem, Salomão. Guarda os preceitos do Senhor, porque se tu andar na palavra de Deus, tu e esse povo serão bem-sucedidos, prósperos em tudo o que fizerem. Essas últimas palavras de Davi para Salomão, amigo, eu quero na minha vida, todos os dias. Eu quero esse gás, essa instrução, esse ânimo, esse diálogo verdadeiro. Essas últimas palavras são o resumo da Bíblia em 3 frases: tenha coragem, seja homem e guarda a palavra. Se tiver que dar um recado para alguém, está aí, ó, rapidinho. Pá. Esse recado então nos dá coragem, transforma o nosso caráter e nos coloca no caminho do Senhor. Salomão viveu tempos incríveis com Deus. Salomão foi o cara que podia ter pedido qualquer coisa para Deus. Ele era esse menino no início, ele era tão bonzinho, tão com o coração em Deus. Cara, Deus disse para ele: ó, pede o que tu quiser, eu vou te dar. De verdade, tá? Sejamos sinceros. Vande, pede o que quiser que eu te dou. Se Deus me dissesse: pede o que tu quiser que eu te dou, eu não sei nem o que eu ia pedir.
Por onde que eu começo? Tipo assim, tem uma chance, pede qualquer coisa. Não sei nem por onde eu começar. Salomão levanta a mão. Deus, eu quero sabedoria para governar essa nação. Amigo, eu fico imaginando o sorriso de Deus ali. Os pontos que esse homem não marcou com Deus. Salomão, então, ele viveu tempos incríveis com Deus no seu reino. Ele foi esse cara que podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria para governar, para conduzir a nação. Porque ele estava cheio de Deus, ali era o início do seu reinado. Sabe quando a gente encontra na igreja o cara que está cheio de Deus, que não está preocupado se vai ser difícil, se vai se desgastar, ele não está preocupado se vai ser muito radical, ele não está preocupado se vai ser muito compromisso, ele só quer ter vida com Deus, cara, ele só quer, o que precisa fazer? Magno, eu estou aí, de segunda a segunda eu estou aí, eu estou apaixonado, meu coração está cheio. Aquele cara que não mede esforços, não fica pensando se vai ser ou não muito radical, se vai custar alguma coisa ou se vai ser sacrificioso, ele simplesmente quer estar na presença de Deus, ele simplesmente quer ter os encontros, ele simplesmente quer sentir a presença, ele deseja viver em santidade, quer estar com Deus, agradar a Deus, experimentar a Deus, nada mais importa, nada mais tem valor a não ser a presença de Deus, a revelação de Deus. Nessa fase, nós vivemos tempos incríveis com Deus, quando nós estamos nessa fase, cheios do Espírito Santo, onde o nosso tesouro de fato é a revelação do céu, e não está nessa terra. É onde nós vivemos experiências profundas, íntimas. Salomão estava assim, e a nação continuou crescendo, continuou avançando. Salomão ganhou sabedoria, Salomão amadureceu, como rei, como homem, assim como nós. Ganhamos sabedoria, amadurecemos, crescemos, nos estabelecemos, avançamos, conhecemos a palavra, temos experiências com Deus, temos vida com Deus, nos envolvemos com a igreja, amadurecemos como cristãos, já não cometemos mais os mesmos erros banais do começo, os mesmos pecados do início da caminhada, temos profundidade com Deus. A Bíblia nos diz que Salomão foi um rei próspero, sábio, o mais sábio de todos, extremamente inteligente, que atingiu um patamar diferente dos demais. Salomão atingiu um patamar de conforto e também um patamar cômodo. E é aí que mora o grande problema dos homens e das mulheres de Deus, que crescem, amadurecem na fé e em algum momento atingem o conforto ou o comodismo. Nesse patamar confortável, Salomão esquece dos conselhos do seu pai. Porque estava fácil já não tinha mais a necessidade de ter aquela coragem, aquele ímpeto, porque já estava tudo dominado. Não era mais uma novidade para Salomão, ele já não era mais um menino. Quantas vezes nós ainda vamos viver esse ciclo vicioso?
esquecermos das palavras e das promessas de Deus por alcançarmos um patamar de conforto, por alcançarmos um patamar de comodismo. Muitas vezes, queridos, talvez na grande maioria das vezes, quando nós alcançamos um patamar de conforto, nós reduzimos a nossa leitura da Bíblia, nós reduzimos a nossa oração. Por quê? Quando nós atingimos esse patamar, em muitos momentos nós deixamos de ler, orar, jejuar, de buscar a Deus, muitas vezes de congregar, nos acomodamos. Já ficou bom, já prosperei, já equilibrei um pouco a minha vida, talvez já resolvi o problema do meu casamento, ou talvez já resolvi o problema de não ter casado, casei, então está tudo certo. Deus já resolveu o meu problema, eu já amadureci, eu já conheço a Bíblia, eu tenho intimidade com Deus. E a gente se acomoda. O louvor pode subir, por favor? Quanto tempo eu tenho, Jesus? Em qual desses períodos, em qual destas fases você se encontra? Nós nos encontramos no reinado de Saul, fazendo o que é mal diante de Deus, tomando as escolhas e as decisões erradas, andando em desobediência. No cenário de Davi, buscando a Deus, apresentando os nossos corações diante de Deus, com humildade, com arrependimento, assumindo os erros, assumindo as responsabilidades, como alguém que teve o caráter transformado por Deus. Ou na fase de Salomão, que já viveu experiências profundas, já prosperou, já amadureceu, já cresceu, mas se acomodou e esqueceu dos principais conselhos de Deus para a tua vida. E hoje talvez esteja distante da palavra, distante do caminho. Fecha os teus olhos aí. Qual desses reis representa a tua vida hoje? Saul, Davi ou Salomão? Vamos adorar a Deus. Senhor, eu quero declarar que há liberdade ao Teu Espírito Santo nesse lugar. Há liberdade ao Teu Espírito aqui, Senhor. Toma esse momento nas Tuas mãos, Deus. Estabelece a Tua verdade sobre os corações. No nome de Jesus Cristo. Esse é um momento de apelo, irmão. Talvez não dê para vir à frente aqui, pela limitação que nós temos de deslocamento. Mas aí no teu lugar, se quiser ficar de pé, se quiser se ajoelhar, abre o teu coração para Deus, expõe a tua verdade para Deus aí. Porque muito provavelmente em algum desses reis, a tua estação se encontra hoje.
ou talvez chegou aqui hoje olhando para o lado e pedindo para Deus algo que talvez não seja para a tua vida, pedindo um rei para Deus, assim como nós falamos no início da mensagem. Pai, a liberdade ao teu Espírito nesse lugar, Senhor. Toma os corações aqui nas tuas mãos, estabelece o teu propósito, estabelece o teu querer, traz o entendimento, a revelação, Pai, aos teus filhos, no nome de Jesus Cristo, para que nós possamos sair daqui hoje com o nosso coração transformado pela tua palavra, mudado pela tua presença, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua bênção sobre essa casa, sobre as nossas vidas. Nós entregamos nas tuas mãos a glória, a honra, o louvor, a adoração. Essa casa te adora, Senhor. Essa casa está aberta, Deus, para louvor do teu nome. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor seja a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Amém? Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Deus abençoe vocês, que a graça, a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas. Vai na paz.